Olá, queridos, olá, queridas. É um prazer estar de volta aqui para a gravação de mais um vídeo, nesta feita, lendo agora, estudando com vocês a nossa apostila de número 14, que vai tratar da hermenêutica. Meu nome é Alexandro, temos esse curso básico de teologia, a qual é um estudo sistemático que vamos botando as matérias de acordo, que fique fácil a compreensão de todos, e com isso vocês vão construindo o seu raciocínio de forma lógica, de forma sistemática. Para começar, eu quero desejar boas-vindas a vocês nessa jornada de interpretação pela Palavra de Deus. E hoje estudaremos esse tema, hermenêutica bíblica, que é a arte e a ciência de interpretar corretamente as escrituras sagradas. Pegue sua Bíblia, pegue sua apostila, se não tem, solicite, eu posso te enviar via PDF. Temos também o livro que contém todas as apostilas no livro do curso básico. Deixando claro para vocês que a intenção aqui não é esgotar o tema, de longe não chegamos nem perto disso, porque o que acontece essa disciplina, ela, numa faculdade de teologia, é no mínimo 80 horas. Leva-se 80 horas ou um semestre para estudar essa disciplina, ou cada uma delas. O curso de teologia são 4 anos, mas eu tento trazer pelo menos a explicação do que se trata a disciplina e algumas chaves a qual você pode usar para desenvolver o seu trabalho de pesquisa, e você possa abrir seu raciocínio e daí você caminhar nos estudos. Como falei, a sistemática ela é organizada. Começamos com a Bíblia, estudando a bibliologia. Muitas coisas que vamos citar hoje da hermenêutica, é importante você ter estudado a disciplina de bibliologia, porque o livro que estudamos, que vamos fazer a interpretação, é justamente a Bíblia Sagrada. Então, tudo sobre a Bíblia Sagrada está lá na disciplina 1. Primeiro, vamos para os fundamentos da hermenêutica. Ela é dividida em 2 categorias principais. Primeiro, a hermenêutica geral. É a parte que ensina como interpretar qualquer tipo de escrito, não importa qual seja o assunto. A hermenêutica geral, ela trata qualquer assunto. A específica, que é o caso que vamos estudar hoje, especificamente a hermenêutica bíblica. Por quê? Porque ela se concentra em interpretar textos específicos, como leis, história, profecias, poesias, gêneros literários a qual a Bíblia é escrita. É importante, cada um desses estilos de escrita a qual falei aqui, né, de leis, história, poesias, profecias, esses estilos, ele se caracteriza, ele tem essas características e, portanto, precisa de método para estudar, para termos as interpretações corretas, porque cada um estilo desse tem que ter uma interpretação diferente. Então a Bíblia é composta desses vários estilos literários a qual vamos ter que esmiuçar e aprender. O contexto, como eu falei, a hermenêutica ela é a ciência e a arte da interpretação. Seu objetivo é transpor o abismo que existe, vou citar aqui alguns, que é o histórico, cultural, o da língua, né, o abismo linguístico, e também literários, que existe entre o texto sagrado e nós. Os obstáculos a essa interpretação direta incluem alguns abismos aqui, como já falamos. Esses bloqueios nos impedem a entender a Bíblia de uma forma automática. Não é ler o texto e já entendeu. Primeiro a gente tem que entender algumas coisas aqui, como eu falei. Primeiro, o primeiro abismo é o da história. Existe séculos de distância entre nós e os autores. Se a gente for olhar coisas que nossos avós falavam, se for repetir,
vai estar fora de moda. Talvez eu vou ter que pedir uma pessoa mais velha para dizer o que significa aquilo. E pegar esse contexto histórico vai te ajudar muito quando for estudar a palavra de Deus. Outro também é a questão da cultura. Ela trata de costumes e mentalidades diferentes, a maneira de raciocinar. E naquela época fazia sentido, hoje talvez a gente lendo parece que não faz sentido, mas a gente entender a cultura da época e trazer para hoje a nossa realidade, fica mais fácil a gente entender. Línguas também. A língua foi escrita predominantemente, a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, todo em hebraico, e o Novo Testamento em grego, que era a língua da época. E nesse intermédio também tem algumas citações em aramaico. Foi a língua a qual o povo hebreu, o povo de Israel, usou no período do seu exílio, quando estavam fora, aprender essa cultura. E na época de Jesus também, a língua que os judeus falavam era o aramaico. Mas eles viviam dentro da cultura grega, então por isso do grego. Existe também a questão dos gêneros, a poesia, as profecias, as parábolas. Então assim, a maneira de falar, se você for pegar uma poesia, talvez você lendo, parece que não faz sentido. Se você for pegar em Cantares, as declarações, né, poéticas da poesia para falar da mulher, se você pegar ali, estava falando de animais, comparação com animais. Então se você pegar hoje, for falar algo para uma mulher citando aqueles versos, aquelas formas que eles falavam, parece que não faz sentido. Mas quando você entende esse contexto histórico, cultural, linguístico e o gênero que está sendo escrito, fica mais fácil compreendermos. É nessa hora que entra a importância de se estudar a hermenêutica. A hermenêutica vai te dar ferramentas a qual você vai conseguir manusear bem a palavra. E sobre fazer esse manuseio, vamos ver o que a Bíblia diz aqui na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, no versículo 15. Diz assim, ó, estude para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro de que não tem de se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Sabemos que a Bíblia ela é um livro duplo, porque é um livro, tanto um livro que traz questões humanas, como também questões espirituais. Apesar de ser escrito por homens, ele é inspirado. O Espírito Santo é o autor intelectual da Bíblia. Então, precisamos também da direção do Espírito Santo para entender. A gente pode dar um exemplo aqui, que só recitar o texto não quer dizer que a gente entendeu. Às vezes, precisamos, principalmente quando é um texto a qual tem a sua visão teológica, precisa da interpretação do Espírito Santo para convencer. Você pode ensinar até um papagaio a falar, citar um texto bíblico, mas isso não quer dizer que ele está sentindo aquilo. Você, como ser humano, quando você tem um coração voltado, um coração cristão, e lê a palavra de Deus, o Espírito Santo vai confirmar com você o que você está estudando. Então é importante porque, como falamos, as pessoas são diferentes em muitos aspectos. O intelecto da pessoa, os gostos, a questão moral também, da visão moral que a pessoa tem de mundo, e etc. O que naturalmente leva a diferentes interpretações da Bíblia. Mas quando a gente passa a estudar a palavra com a orientação, com as ferramentas necessárias, entendendo essa questão histórica, cultural, linguística e literal, entendendo o idioma, entendendo a letra, não é obrigado você ter que falar o hebraico completo, nem o grego, mas vocês podem, né, quando tiver dúvida de uma palavra, se esmiuçar, peneirar, pescar, garimpar, e você vai conseguir ter a interpretação correta. Essa matéria tem muito a ver com a matéria anterior. Como eu digo, o nosso sistema de estudo, ele é sistemático, e eu tentei colocar as disciplinas, uma complementando a outra. A gente falou de seitas e heresias, religiões comparadas, porque houve muito erro. Por que surgiu essas heresias? Por que surgiram essas seitas? Pela má interpretação da palavra. A pessoa pegar um texto e dali criar uma religião.
diz que hoje existe mais de 30 mil denominações, mais de 30 mil. Imagine quantas visões diferentes. Mas quando a Bíblia fala de igreja, ela fala só de uma, a igreja de Cristo, a qual conhece ele, conhece a palavra e conhece a verdade. Uma pessoa humilde, com o coração aberto, ela vai conseguir compreender. Mas hoje temos ferramentas a qual podemos nos debruçar, a aprender, a entender, a examinar, como disse aqui a tradução aqui, a qual nós lemos, estude para se apresentar. Tem textos da Bíblia que diz, medita na palavra. A Bíblia diz, errais por não conhecer a Escritura. Quando fala de santidade, santificam na palavra. Então a gente tem esse livro aqui, ó. Temos materiais, outros livros, para nos ajudar, mas são apenas ferramentas. O que conta de verdade para a nossa edificação é a palavra divinamente inspirada, porque ela é apta para ensinar, para redarguir, para guiar em todo o caminho correto. E devemos entender porque a palavra de Deus, ela é revelada não é somente para doutores, para teólogos, não. É para todos. Como eu falei, um coração humilde e uma Bíblia na mão, ele vai conseguir. Agora você não pode ser preguiçoso, deixar, abrir o texto, ler uma passagem, esperar que o Espírito Santo faça um download na sua memória. Não, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que amar a palavra, porque ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Apesar dessas diferenças todas que existem, Deus tem um plano de salvação para todos, para analfabeto, para cego, para surdo, para mudo, mas Deus precisa de ferramentas. Você que está escutando esse vídeo, você tem a disponibilidade de estudar, você tem o interesse, você colocou-se à disposição, então você vai se debruçar, você vai estudar. E eu te convido a fazer isso comigo. Vamos estudar a palavra de Deus. Para quê? Para unir pessoas em Cristo, derrubando todas as barreiras, seja ela de cor, raça, sexo, nacionalidade, condição social. Como diz lá na Bíblia, tanto na carta aos Gálatas 3:28, como também Colossenses 3:11, que não há separação de povos quando fala de salvação. A salvação é para todos que creem em Jesus. Portanto, devemos nos dedicar a levar essa palavra. Mas primeiro, estude a palavra para se apresentar como um obreiro aprovado, de que não tendo que se envergonhar. Por quê? Porque se preparou, porque estudou. A hermenêutica, ela é essencial para que todos possam entender de forma unificada esse plano de salvação. O objetivo final é esse aí, é o plano da salvação. A Bíblia se resume nisso. Você vê textos, vê parábolas, vê várias citações, mas no final, ali quando diz que Jesus, contando a parábola do filho pródigo, um filho que chegou para o pai, pediu essa herança e foi embora. Isso pode causar um erro doutrinário. Imagine você ler o texto e aí dizer, eu vou pregar hoje sobre o filho que pediu herança. Aí você vai para o culto, igreja, peça a sua herança. Aqui a Bíblia diz que o filho pediu herança e o pai deu. Não, se você for olhar o contexto, qual foi o contexto? Se você for interpretar, imagine, e o filho mais novo, a herança, aí quando você vai estudar aí, são muitas coisas que vai estudar. Se você pegar esse filho aí, o mais novo, quando ele pediu a herança ali, ele estava dizendo, meu pai, você para mim morreu. Isso aí me remete, sabe o quê? Adão, quando chegou para Deus e disse, Deus disse, não faça isso, eu vou prover tudo. E o homem disse, não, eu vou. Deus disse, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Então o homem preferiu, escolheu. Então olha como é o risco. Você pegar um texto desse e dizer que você também tem direito à herança e pedir. E quando você se arrepender, você volta lá que ele vai te dar tudo de novo, vai te receber. Isso aí trata do plano da salvação. Então tudo na Bíblia converge para o plano da salvação. E a hermenêutica bíblica, ela busca um significado original pretendido por Deus. Como eu falei, tem um significado original. Toda a Bíblia ali, ó, vai andando ali, ó,
apontando, como eu sempre digo, apontando tudo para Cristo, para o plano de redenção do homem.